E a partir de agora, o Jornal da Manhã da Jovem Pan Joinville inicia hoje uma série de reportagens sobre o futuro de uma das áreas mais populosas de Joinville, a zona sul da cidade. A região, que tem uma população estimada em cerca de 250 mil pessoas, expandiu a partir da década de 70. Atualmente, milhares de moradores dormem na Zona Sul e trabalham na Zona Norte num deslocamento diário. E a pergunta que muita gente faz: como proporcionar o equilíbrio de desenvolvimento em todas as regiões da cidade? E é o que vai responder a partir de agora a série Para Onde Vai a Zona Sul. Na primeira reportagem, você vai conhecer a história e entender a importância dessa região que não para de crescer. Joinville, 2 distritos, 43 bairros. Uma área de 1.124.000 metros quadrados. É a maior cidade catarinense com mais de 600 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atualmente, cerca de 90 mil empresas empregam 220 mil pessoas. Antônio é uma delas. Ele deixa a Zona Sul de Joinville todos os dias para trabalhar na Zona Norte da cidade. Quando eu vou para a Zona Norte, eu tenho que sair ou muito cedo ou simplesmente dar a volta pela 101, que é mais perigoso. Antônio não é o único. Diariamente, cerca de 80 a 100 mil pessoas se deslocam da maior área habitacional de Joinville, a Zona Sul, para trabalhar em bairros como os da Zona Norte, Leste e Oeste, além do centro. De acordo com a professora Renata Cavion, do Departamento de Engenharias da Mobilidade da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, a expansão da Zona Sul teve início a partir da década de 1970. O município, até a década de 50, ele estava limitado até ali na região sul, na parte sul do bairro Bucarém. Com esse crescimento da ocupação, a partir da década de 60 e 70, o município começou a organizar o seu território, definindo a delimitação dos bairros. Os novos bairros começaram a ser criados em 1977, mas, mesmo com muita gente procurando a região, o executivo não acompanhou as necessidades de investimentos na Zona Sul. Para o professor e historiador Fernando Sossai, Joinville está habituada ao desenvolvimento econômico e industrial há décadas. Mas essa região, que tem mais de 250 mil habitantes, carece de muito desenvolvimento. É preciso considerar que a Zona Sul de Joinville, ela tem todas as condições de se enquadrar em novas formas de produção de um desenvolvimento. Então hoje a gente tem, por exemplo, na Zona Sul da cidade, um conjunto muito grande de manifestações culturais ligadas à história da cidade que, por sua vez, são elementos de um desenvolvimento cultural que poderiam ser ativados enquanto patrimônio de Joinville. Atualmente, a região conta com 8 bairros, segundo divisão feita pelo município. São eles: Itaú, Floresta, Petrópolis, Santa Catarina, Profipo, Itinga, Boemerwald e Parque Guarani. A discussão sobre as prioridades da Zona Sul chegou até a Câmara de Vereadores. O objetivo é criar novas leis que facilitem o desenvolvimento da região, como explica o presidente da Comissão de Urbanismo e Planejamento Urbano, Diego Machado. Muitos moradores da Zona Sul, na sua grande maioria, precisam sair da sua região, atravessar a cidade, geralmente para a Zona Norte e Zona Leste de Joinville, para poder trabalhar. E um dos desafios do plano diretor é criar mecanismos legais para que investidores se sintam atraídos pela região sul, mudando zoneamento, criando novos modelos de atividades para que empresas de grande porte possam se instalar em vários pontos da Zona Sul, para que o morador da Zona Sul possa utilizar na sua mesma região um local de trabalho, um local de estudo, um local de moradia. Lembra do Antônio que mostramos no início dessa reportagem? Pois é, ele também espera mais oportunidades de empregos perto de casa. Se tivesse mais indústrias aqui perto da Zona Sul, seria muito top. Na reportagem de amanhã, quais são os desafios para o empresariado e a população e como podem ser vencidos para que o morador encontre perto de casa tudo o que precisa? É a segunda reportagem da série Para Onde Vai a Zona Sul de Joinville.
Ontem você conheceu um pouco sobre a história e a importância dessa área que não para de crescer. Na reportagem de hoje você vai entender quais são os desafios para o empresariado e para a população e como esses obstáculos podem ser vencidos para que o morador encontre perto de sua casa tudo o que ele precisa. É a segunda reportagem da série Para Onde Vai a Zona Sul de Joinville. De que uma grande cidade tem vários desafios, isso não é nenhuma novidade. Segundo especialistas, é a população que deve e precisa dizer ao poder público onde melhorar. Por outro lado, cabe aos administradores constituídos um plano de governo para não esquecer de nenhuma área, ou seja, pensar em toda a cidade. Mas se tratando de Zona Sul de Joinville, é preciso ampliar a infraestrutura, explica a professora Renata Cavion, do Departamento de Engenharias da Mobilidade da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Esses bairros são essencialmente bairros residenciais, então as infraestruturas mais importantes que deveriam ser contempladas são aquelas de coletividade. Qualidade das calçadas, qualidade dos revestimentos das vias, os ambientes públicos de uso coletivo, como praças, parques, isso deveriam ser mais cuidadosamente observados nesses bairros da Zona Sul. A Zona Sul tem cerca de 250 mil moradores, número suficiente para ser a quinta cidade catarinense em número de habitantes, já que a quarta colocada, Chapecó, no oeste, tem menos de 230 mil. Para o historiador Fernando Sossai, é preciso entender a Zona Sul como uma cidade inteira. A Zona Sul de Joinville se constitui como um espaço pulsante em que se é possível produzir outros tipos de inserção econômica que não apenas aquelas que historicamente foram herdadas do passado. Quem vivencia essas atividades comerciais e empresariais já está de olho na Zona Sul, afirma o presidente do Sindicato da Construção Civil de Joinville, Carlos Lopes. Mas, de acordo com ele, a região precisa de maior atenção da iniciativa pública e privada. Obras de mobilidade e infraestrutura são indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer região. No entanto, a gente acredita que iniciativas públicas e privadas funcionando, essa engrenagem funcionando em conjunto, o crescimento é inevitável na região sul de Joinville. A boa notícia é que a cidade já está com o plano diretor revisado e, através dele, surge uma solução para desenvolver ainda mais a região sul. É a Lei de Uso e Ocupação do Solo, como explica a professora de Mobilidade Urbana, Águida Muniz. Quando a gente cria atrativos de desenvolvimento econômico, atrativos de desenvolvimento ligados à cultura ou ao entretenimento, eu consigo fazer com que esse morador, que hoje só faz dormir naquela área, ele possa conviver mais na área que ele mora. Mas como o poder público está atuando para criar estes atrativos de desenvolvimento econômico? O que diz a prefeitura e como o município pretende implantar as melhorias? É amanhã, na série Para Onde Vai a Zona Sul. 7h53, faltando 7 para as 8, e amanhã então a terceira e última edição, o terceiro e último capítulo desta série que está dando o que falar. Nesta semana estamos apresentando uma série de reportagens que mostra os desafios da Zona Sul de Joinville. Na terça-feira você conheceu um pouco da importância histórica e ontem mostramos as demandas dessa região. Na reportagem de hoje vamos entender como o poder público está atuando para criar os atrativos de desenvolvimento. É a terceira e última reportagem da série Para Onde Vai a Zona Sul de Joinville. Para entender o presente da Zona Sul, é preciso relembrar o passado. O planejamento urbano da década de 60 e 70 fez com que os grandes grupos que chegavam em Joinville escolhessem apenas a região norte da cidade. O motivo? A poluição. Como as empresas eram muito poluentes, a fumaça precisava ser dispersada pelo vento para a serra, para não poluir o centro que já era habitado.
Com o crescimento industrial, até a década de 90, a expansão residencial foi para além dos trilhos, foi para a Zona Sul, e isso fez com que a região crescesse muito, como explica o secretário de Pesquisa e Planejamento Urbano de Joinville, Marcel Virmão Vieira. Hoje essa região, ela tem cerca de 250 mil habitantes, quase metade da população de Joinville mora nessa região sul. Mas essa região ela tem essa predominância residencial, enquanto que a região norte, pela proximidade com o distrito industrial, ela acabou tendo essa predominância empresarial. A maior cidade do estado tem uma produção econômica baseada em 4 setores: serviços, indústria, serviço público e agropecuária. Mas 40 anos depois do início do crescimento populacional, muita coisa mudou na Zona Sul. Segundo a Prefeitura, o principal desafio, na atualidade, é a expansão urbana com a vocação empresarial e o equilíbrio do desenvolvimento entre a Zona Sul e Norte, por exemplo, pode surgir com a chegada do PIB, o chamado Polo Intermodal Babitonga. Essa área vai fazer com que essas populações da região sul tenham bastante oferta de emprego na região sul da cidade, evitando a necessidade de fazer os grandes deslocamentos viários. O novo empreendimento, que vai ocupar uma área de 3.200 hectares, vai abranger todo o sul do mapa de Joinville, desde a BR-101, região da empresa General Motors, até a BR-280, em Araquari. Os setores responsáveis pela implementação do projeto já estão envolvidos na discussão. A expectativa é que ainda neste ano o tema chegue ao Legislativo para ser avaliado e aprovado. Uma grande conquista na avaliação do presidente do Secov Norte, o Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias, já que a Zona Sul ficou engessada, esquecida pelo poder público por muito tempo. Tende-se a desenvolver muito a região sul. Por quê? Porque foi criado o Parque Industrial do Paranaguá-Mirim, às margens da BR-101. Então vai investimento para lá, da mesma forma que os investimentos foram para Araquari, Guaruva, Guaramirim. Hoje, praticamente, a Zona Sul de Joinville é uma parte de dormitório para Araquari que se desenvolve muito. Então, é exemplo disso, é só seguir os passos de Araquari que a Zona Sul vai se desenvolver também. O Parque Industrial do Paranaguá-Mirim já é uma realidade. A área, com mais de 1 milhão de metros quadrados, está pronta no bairro com o mesmo nome e vai reunir os equipamentos urbanísticos necessários para atender as micro e pequenas empresas, um investimento de 51 milhões de reais. Mas a Zona Sul tem espaço para ampliar ainda mais. E a nova área, às margens da BR-101, vai beneficiar inúmeros bairros, explica o secretário Marcel Vieira. Nós vamos ter uma área útil, só para fazer um exemplo, onde caberiam 10 Perini Business Park. O potencial de arrecadação, o potencial de oferta de empregos que essa área vai gerar é muito significativo para Joinville. Para onde vai a Zona Sul de Joinville? As respostas estão aí. Agora, cabe ao poder público, à iniciativa privada e toda a sociedade não esquecer dessa região que pode e tem potencial para crescer cada vez mais. As 3 reportagens da série Para Onde Vai a Zona Sul de Joinville estarão disponíveis para quem quiser assistir logo mais no YouTube, pelo canal Jovem Pan Joinville, Jornal da Manhã. Lembrando que nesse trabalho contamos com as imagens aéreas dos profissionais Alexandre Zanquete e também o André Hellman, né? O André da Continental Fotos e Imagens e o Alexandre da Extreme Fly. E, enfim, né, agradecemos aí pela participação a todos neste projeto.